Olá, fazer publicidade e propaganda é o sonho de muita gente, principalmente porque o curso inspira criatividade e dinamismo. Muitos querem fazer comerciais de televisão, trabalhar em revistas, mas será que realmente são essas as atividades de um publicitário? É o que nós vamos saber agora no nosso bate-papo com o publicitário Thiago Batizelli. Thiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este bate-papo hoje. Eu que agradeço já a oportunidade, agradeço estar abrindo esse espaço no seu canal. Já te admiro há algum tempo, já acompanho algumas entrevistas no qual você fez. E muito obrigado pela oportunidade aí, pela entrevista. Nós que agradecemos você. Thiago, se você tivesse hoje 18 anos novamente e tivesse que escolher uma carreira, você optaria novamente pela publicidade? Essa pergunta é legal, Jairo. Eu, inclusive, antes de estudar publicidade não foi o primeiro curso no qual eu iniciei. Eu fui inicialmente estudar administração com ênfase em comércio exterior, no qual não concluí o curso. E aí depois fazer alguns cursos técnicos no Senac e depois acabei migrando para publicidade e propaganda. Porém a publicidade eu vivencio ela desde quando me conheço por gente, né? Meu pai trabalhou em duas grandes agências, que é a Thompson, que fica ali nos Jardins da Maria Amaral, a JWT, né? E hoje é W Macan, mas a antiga Macan Erickson. Então ele trabalhou 7 anos em uma e 7 anos e pouco, quase 8 anos na outra. Então ele mesmo já me levava, eu caminhava dentro das agências. Eu sempre gostei muito de publicidade, mas por influências, as pessoas, publicidade já não dá, né? Você vai na cabeça dos outros que não dá mais dinheiro, que está superlotado. Todo o mercado existem bons profissionais e profissionais medianos e ruins. Então eu acabei indo na mente das pessoas, indo para administração, não gostei. E aí depois fui estudar publicidade e propaganda, no qual realmente eu vi que era a área no qual eu tinha jeito. Não. Dizem que nós somos aquilo que lemos, que assistimos, ouvimos, enfim, vivemos, né? Sendo assim, o que você indica que os novos profissionais leiam, assistam, ouçam e vivam para desenvolver a cultura tão necessária aí para os publicitários? Legal, Jairo. Essa pergunta me fez até recordar uma entrevista que eu vi do Washington Oliveto, dizendo que os publicitários vivem muito com os publicitários, né? E eles têm que desligar um pouco desse mundo, porque as publicidades elas estão muito Ctrl-C, Ctrl-V. E realmente foi até engraçado isso, porque não existe uma fórmula no qual seguir, ou que você... para você ser um bom publicitário, para você ser criativo, você tem que ver só isso. Você tem que trazer para a sua criação, isso eu estou levando para a minha área de criação, você tem que trazer na hora de criar coisas que você vive, você tem no seu cotidiano, situações no qual você acha engraçado, situações no qual você acha impactante, e conseguir transmitir isso e converter isso para uma mensagem publicitária. O que eu indico muito é leitura, né? As pessoas, os estudantes, eu digo que eu aprendi muito mais depois que eu montei a Cative com o Raul, que é um dos meus sócios, junto com o Marcos, do que quando eu estudei publicidade, porque a hora que você começa a praticar muito, ler muito, pesquisar muito, você aprende muito. Então, leia muito sobre David Ogilvy, que foi um dos maiores publicitários do mundo, Propaganda de A a Z, que é do Rafael Sampaio, um livro sensacional, é um vademecum da publicidade. Philip Kotler, que é do marketing, porque hoje a publicidade, o marketing, a comunicação e o marketing eles estão completamente integrados, então se você não conhece marketing, você está por fora. Essas são as minhas indicações de leitura. Bacana. Tiago, quando eu cheguei aqui hoje na agência, até um pouco antes das 8 horas da manhã, ele já estava numa correria tremenda aqui. Como que é a rotina de um publicitário? Legal, Jairo. É correria mesmo. Muita correria? Muita correria. Eu digo que foi até quando eu iniciei meu estudo, um dos meus professores, estudo de publicidade, um dos meus professores na faculdade mostrou um slide e ele falou assim, vou mostrar para vocês agora como que é a vida de um publicitário. E aí várias imagens, na verdade, de profissionais trabalhando, um em cima do teclado na madrugada dormindo, o outro dormindo com o notebook já no colo, quer dizer, as pessoas exaustas trabalhando. Quer dizer, você tem que trabalhar muito, suar muito, não é fácil. Assim como qualquer área, né, Jairo? Você sabe que se você quiser se destacar, você tem que ser fora da curva, né? Você tem que ser realmente... tem uma frase, Tom Peters, que ele fala... Destinga-se ou extinga-se.
Então, se você não for diferenciado, você vai ser só mais um. Então, para você ser diferenciado, você tem que produzir mais as pessoas. E realmente, a gente trabalha aqui em um ritmo bem acelerado. Mas eu amo isso, eu adoro isso. Você acredita que as pessoas elas fazem alguma ideia muito diferente do que realmente é a profissão de publicidade? Acredito sim, existe uma certa confusão para quem não é da área de comunicação e confunde-se muito marketing com propaganda, né, com publicidade, o que na verdade são duas coisas completamente diferentes. Claro que elas estão interligadas, a propaganda é uma das ferramentas do marketing. O marketing ele é muito mais amplo, né? O Marcos, meu sócio, diz que marketing é tudo, e é verdade, né? Se você olha para sua conta corrente e você não está contente com ela, a culpa é do seu marketing. E isso é fato. A propaganda, no qual nós estamos dizendo a publicidade, é uma das ferramentas do marketing. Então, é como você... A técnica é uma arte, uma mistura de ciência com arte, de você persuadir as pessoas, né? E vender. É a venda profissional. A publicidade o publicitário, eu digo que é o melhor vendedor do mundo, é o vendedor técnico, né? Então, se fosse para simplificar em uma frase, a publicidade é isso. Ela é a forma técnica da arte, da união da arte e da ciência para fazer você vender produtos e serviços. Legal. Como eu disse no começo da nossa entrevista, muita gente sonha em fazer publicidade e propaganda, né? Que perfil você acha que um jovem deve ter para se dar bem como publicitário? Olha, eu acredito que para ter sucesso nessa área, você inicialmente precisa gostar muito de ler, gostar muito de filmes, gostar muito de entretenimento, você pesquisar, você ser uma pessoa principalmente ligada a mídias, você conhecer todos os tipos de mídias e canais, principalmente digitais hoje, que é muito forte. A mídia digital, o marketing digital hoje é algo fora da curva e cada vez vai ser mais. Então, você está sempre por dentro e não só dos canais, mas também da tecnologia, né? Eu vejo que as grandes agências que se diferenciam e conseguem ganhar espaço no mercado, elas encontram novos meios de trazer recursos para os seus clientes, e um dos principais é a mídia. Então, essas pessoas elas têm que pesquisar muito, ler muito e ir atrás de novos meios. Novos meios é o pulo do gato. Muito bem, agora vamos falar um pouco da Cative Comunicações, né? A agência da qual você é proprietário, tem aí os seus sócios também. Como que nasceu a ideia de criar a Cative? Como que você teve essa ideia de, não, vou montar uma agência de publicidade, não vou trabalhar para ninguém, vou ser o meu patrão, como se dizem por aí, né? Como nasceu essa ideia? Legal, Jair, muito boa pergunta. Eu sempre fui apaixonado por agência, né? É uma fábrica de criatividade, eu sempre adorei essa área. E só que é muito difícil, é uma área muito difícil, muito concorrida. Você entrar como estagiário em grandes agências, realmente a remuneração não é muito boa. E eu, quando eu estudava publicidade, eu trabalhava numa empresa em São Paulo, eu ganhava muito, muito bem, e eu não queria largar para poder estagiar, na época ganhava pouco, eu falei, eu vou montar minha própria agência. Na verdade, eu fui o único da minha sala que eu lembro que montou uma agência assim, nesse período. Hoje tem mais amigos meus que têm agência e trabalham em grandes, mas eu fui um pouco pioneiro da minha sala, eu acredito, né? E muitos não acreditaram. Na verdade, muitos falaram, você tá louco, montar uma agência em Vargem Grande Paulista, lá não tem, né? E o porquê que eu montei essa agência? Além do sonho de trabalhar na minha própria agência, ter minha própria agência, eu queria fazer um trabalho um pouco diferente, porque uma coisa é você trabalhar nas gigantes, né? Vou falar das 10 maiores aí da África, DPZ, Yug, Thompson, Macan. Você atender a Coca-Cola, atender as Casas Bahia, as maiores anunciantes, né? Outra coisa é você começar por baixo, atendendo os micros, pequenos e médios empresários, que não tem uma cultura, né, de pegar uma porcentagem ali do custo do produto e destinar para o marketing, para a publicidade. Então é muito difícil, realmente quando nós montamos as pessoas não acreditavam, né? Não, você tá maluco, o professor meu, né, coordenador de grandes faculdades, falou, você tá louco lá, olha, não é fácil.
E eu tive essa vontade quando eu trabalhei numa empresa, prestei consultoria para uma empresa aqui de Vargem Grande, e eles tinham um contrato com uma outra agência da região. Só que essa agência, eles não cuidavam da parte estratégica, né? Eles mais desenvolviam o que o cliente pedia, mais um birô de criação. E aí eu vi a oportunidade, eu falei, caramba, eu era o executivo, na verdade, que tinha um contato da empresa com a agência. E ali eu vi a oportunidade, eu falei, não, vou montar uma agência de publicidade que vai mais para o lado estratégico, que realmente pesquisa, planejamento, né? O diagnóstico, a análise SWOT, que é muito importante antes de você montar um planejamento estratégico. Parte de criação, QI visual. Então, acabamos montando a agência com o intuito de prestar um serviço de qualidade para micros, pequenos e médios empresários da região. E o curioso é que, assim, no campo da publicidade existem vários tipos de clientes, né? Que tipo de clientes vocês atendem hoje na Cative? Legal, Jairo. Eu poderia deixar essa resposta bem técnica, né? Porque aí nós entraremos na persona, no target, né? O público-alvo. Mas respondendo de forma mais espontânea e até pro ouvinte, né, telespectador. Entender? Eu tenho consciência de que o nosso cliente, né, as empresas que eu prospecto, que nós prospectamos aqui, eles têm um porte e um perfil que traçamos, né, de que nós enxergamos oportunidade por conta da necessidade desse público. Então são micros, pequenos e médios empresários que, principalmente nesse ambiente de mercado, estão passando por necessidades de vendas baixas, concorrência acirrada, o concorrente está baixando o preço para vender, ele tem que baixar preço, enfim, muitos fecham as portas, infelizmente. Então, esse é o nosso público-alvo, uma empresa que ela fatura, começa aí em 6 dígitos, né? E a gente tem cliente aí que fatura mais de 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos. E ainda falando de clientes aí, Thiago, vou um pouco mais além. O cliente, ele sempre ouve as sugestões do publicitário ou às vezes rola aquele impasse de ideias aí? Como que você lida com essa situação? Legal, já. Eu adoraria se fosse assim, né? Se ele já aceitasse, que a gente chama de carta branca, né? Quando o cliente te dá a carta branca para você criar, desenvolver, é lindo. Mas é interessante e tem que rolar também essa parte do cliente, dele poder olhar para o produto final e aprovar, porque acima de tudo ele é o pai da criança, né? Então a marca dele, ele tem que zelar, ele tem que dar opinião, sim. O que acontece é que muitas vezes o cliente ele quer a opinião técnica ou algo no qual ele não tem um conhecimento e ele quer fazer da forma errada. E aí é onde é complicado, né? Você tem que ensinar, você tem que mostrar o porquê, você tem que, explicar passo a passo, a defesa, que a gente chama de defesa nas agências, né? E mesmo assim tem cliente que não adianta, que ele quer, que sou dono da razão, eu tenho que fazer. E aí você, né, acaba tendo que abrir as pernas em certas situações. Mas não é simples não. Quando você cria algo, você tem que entender, você tem que ter o feeling de entender o perfil de cada cliente, porque tem cliente que ele gosta de ousadia, e tem cliente que ele é muito conservador. Então você tem que absorver melhor qual que é a característica de cada cliente e saber quando você for criar até onde você pode chegar. Esses dias eu vi uma entrevista de um dos diretores da Pereira Idônea para o YouTube e eles desenvolveram um vídeo para a Sony, né? E eu não cheguei a ver toda a produção, mas assim, era uma menina trancada num quarto, tipo, uma cena de sequestro, parecia assim muito ousado, e ele falou que ele levou aquilo lá tendo a certeza de que o cliente ia reprovar, que era muito louco, mas o conceito né, chamava muito atenção, era muito forte. E aí o diretor de marketing da empresa falou assim, isso daqui é muito ousado, é muito maluco, por esse motivo eu vou aprovar. Uma ideia que deu certo. Né? Exatamente, então isso é o bacana, mas é difícil chegar nisso, encontrar um cliente que tem essa mentalidade. Tem que ser um equilíbrio, né? Muito bem. Thiago, o nosso bate-papo está muito bom, mas eu tenho que deixar você trabalhar também, né? Para finalizar aí, que conselho você dá a essa nova geração de publicitários? Legal, Jairo. Inicialmente, aquela que eu falei, dentre as perguntas que você me fez, que é leitura essencial. Digo que se você
quer ser grande, você tem que ler muitos livros, muitos livros, muitos livros. E eu indico você ler Philip Kotler, David Ogilvy, livros nacionais também, tem muitos livros, muitos livros bons mesmo, sobre redação publicitária, com técnicas de neuromarketing. Leia sobre neuromarketing, você tem que estar por dentro sobre o que é neuromarketing. Martin Lindstrom, que é um dos pioneiros aí, Lógica do Consumo, é um livro muito bom para você ler. E cursos técnicos, né? Faça cursos técnicos, muitos, porque tem muitos cursos bons. Você tem que estar sempre atualizado com o que está acontecendo no mercado, quais são os conceitos que estão utilizando nas campanhas, o que as marcas querem, o que os consumidores querem. Entenda a cabeça do consumidor, entenda quem é o principal fator, onde até muitas agências pequeno porte erram, é não saber identificar quem que é o target, quem que é o público-alvo, né? E o principal fator de um publicitário é saber isso. Né? O pessoal publicou A, B, C e D. Isso não é público. Né? Então esse é um fator que você tem que conhecer de A a Z. Essa é a dica que eu deixo para quem está começando. Muito bem. Tá então para você as dicas do publicitário Thiago Batizelli. Para você aí estourar e ser um grande publicitário. E, Thiago, mais uma vez, muito obrigado por ter nos recebido aqui na Cative. Desejamos um crescente sucesso aí na Cative para vocês. Obrigado. E você de casa, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até lá!